E nós aprendemos muito mais coisas do que o que foi abordado no primeiro vídeo. Tá lembrado? Bom, vamos lá então com mais esse vídeo para relembrar o que aprendemos durante o primeiro semestre. Bom, lembramos, né, que após aprender sobre histórias com o usuário, nós aprendemos a estimar as funcionalidades que o software terá. Nesse caso, usamos as histórias de usuários para trabalhar com estimativas. O que é estimar, né? Estimar é aproximar uma previsão, podendo ou não utilizar cálculos de um resultado que vai então precisar uma informação, né? Como antes mesmo do evento ocorrer. Então, se nós temos um software que precisa ser desenvolvido, quanto tempo nós precisamos para desenvolver este software? Quando nós respondemos essa pergunta, nós estamos estimando, pois não é certeza, mas é uma previsão. E a nossa estimativa se torna melhor à medida que nós somos mais experientes neste assunto. Então, num projeto de desenvolvimento de software, nós precisamos estimar os esforços para desenvolver uma parte do sistema, né, desenvolver o sistema como um todo, né? Além disso, também estimar custos de hardware, custos de adquisição de outro software, por exemplo, para poder auxiliar na inclusão, na produção desse novo software, né? Custos de viagens, treinamentos, entre outras coisas. Bom, deve estar perguntando: ah, mas professor, para que eu tenho que aprender a estimar? Hoje em dia, com a adoção das metodologias ágeis para o processo de desenvolvimento de software, o programador ele se tornou uma peça fundamental na estimativa da estimativa de tempo da produção de determinadas funcionalidades. Hoje em dia, então, ao pensar nas funcionalidades, a equipe, quem é a equipe neste caso, né? Os desenvolvedores, os programadores, junto com os gerentes, né? Eles vão determinar quanto tempo eles demoram para desenvolver, para programar cada uma das funcionalidades. Nesse caso, nós estamos utilizando, né, cada uma das histórias de usuário. Então é importante você, como futuro programador, né, futuro parte de um membro da equipe de desenvolvimento, saber estimar. Bom, para a prática, nós aplicamos a técnica Poker Planning, né, em que nós pegamos para cada história de usuário, né, nós fizemos a leitura daquela história do usuário, né? Cada equipe, então, cada membro da equipe vai estimar um valor para desenvolver, que vai ser necessário de esforço para desenvolver aquela funcionalidade e então dizer o tempo que ele acredita que é. E todo mundo vai apresentar e então vai discutir por que um deu menos, por que o outro deu mais, né? E reiniciar esse processo. Então, novamente, cada um escolhe um número de esforço, apresenta, né? E se todo mundo escolheu o mesmo número, e então este é o esforço para aquela funcionalidade. Bom, essa técnica ela é utilizada junto com uma outra chamada de Story Points, em que nós utilizamos os números de Fibonacci, na sequência de Fibonacci, para determinar esses valores que vão ser escolhidos pelos membros da equipe e até chegar num determinado consenso. Então, pela técnica de Story Points, né, os números que cada membro vai poder estimar individualmente são relacionados à sequência de 1, 2, 3, 5, 8, 13 e por aí vai, 20, 40 e 100, né? Então, se uma funcionalidade ela é rápida de ser desenvolvida, né? É praticamente bem simples, né? Nós damos um ponto. Agora, se ela é demasiadamente complexa, inclusive ela pode ser quebrada em outras histórias de usuário, nós damos 100 pontos. Quer dizer, eu vou gastar muito, vai ser muito esforço para desenvolver aquela história de usuário. Veja aqui então que nessa estimativa nós estamos estimando esforço, que por um lado vai traduzir em tempo de desenvolvimento, né? Então aqui, por exemplo, olha, eu tenho uma funcionalidade de realizar um cadastro, né? Realizar um cadastro por exemplo, o cadastro de um usuário.
né? Ela pode ser simples, né? Conforme as peculiaridades daquela forma de cadastro, né? Mas ela é simples, então pode variar de 1 a 2. Agora, se eu precisar gerar, por exemplo, uma outra funcionalidade fácil de ser produzida, né? Gerar os relatórios dos usuários inscritos. Também não é muito difícil, concorda comigo? Né? Você tem lá no banco de dados, você faz um select e apresenta isso em formato, por exemplo, de tabela, em formato de relatório. E existem frameworks bons para se fazer isso. Agora, se eu preciso gerar um relatório para saber, né, qual é o perfil que os usuários estão comprando, né, qual é o perfil dos usuários e a relação do que eles estão comprando, né, ou até mesmo recomendando, né, novos itens para alguns usuários, veja que isso já é mais complexo. Olha, você está trabalhando com uma parte do nosso sistema que vai fazer recomendações, ele vai analisar o que as pessoas que estão com perfis parecidos estão comprando e vai sugerir. Então isso se torna mais complexo. Talvez isso seja de número 40 ou 100, mas dependerá da expertise da equipe, né? Da experiência da equipe. Pode ser que vocês já tenham desenvolvido algo parecido antes, então seja um pouco mais fácil de se produzir, porque vocês já sabem como fazer. Agora é a primeira vez, então pode ser que exija mais esforço. Então, os números escolhidos pela equipe têm que levar em consideração que é para aquela equipe que vai desenvolver, e aqueles números não servem para uma outra equipe. Bom, e então nós temos essa diferença em que, primeiro é estimar o esforço. Quanto de esforço eu vou ter? Uma outra é dizer qual vem primeiro, o que eu tenho que fazer primeiro. Então, é estimar esforço, essa daqui é priorizar, em que eu vou dizer quem é essencial e quem não é essencial, ou até mesmo quem não precisa ser desenvolvido. São duas técnicas de estimativas um tanto quanto diferentes, em que na primeira eu vou dizer o esforço e nessa segunda eu vou dizer a relevância da funcionalidade. E as duas podem andar juntas. Bom, para priorizar, é necessário então ter uma visão clara do produto e do negócio do cliente. Inclusive, geralmente, a priorização é feita por esta pessoa, pelo cliente, e a equipe apenas ajuda a guiar. Né? E o que tem que se concentrar? Normalmente, nós priorizamos aquilo que mais agrega valor para o nosso cliente. Então, as funcionalidades básicas e aquilo que vai ser o diferencial da aplicação. Mas é importante salientar que as prioridades elas podem mudar ao decorrer do projeto e deve então envolver o cliente o máximo possível. Por exemplo, que a gente viu de priorização foi a por valor, em que nós usamos um esquema simples de dizer que uma história de usuário ela tem uma prioridade alta, prioridade média ou prioridade baixa. Bom, e aí já nos guia durante o processo de desenvolvimento quais que eu vou começar. Vou começar com as prioridades altas, depois eu vou para as prioridades médias e por último para as de menores prioridades. Bom, e ao final do semestre nós aprendemos o que é um teste, né? Que o teste é um conjunto de atividades que podem ser planejadas com antecedência e executadas sistematicamente, ou seja, né, repetidamente de várias vezes, né? O teste, um cenário de teste, ele deve ter baixo nível. Então, eu tenho a realização dos testes, que a gente chama, né? E eu preciso elaborar cenários para que o nosso software seja testado. E para elaborar esses cenários, eles vão ser de baixo níveis, né? Ou seja, próximos às funcionalidades que o nosso software tem que ter, informando dados e a resposta esperada para aqueles dados. Né? Bom, e elas servem para saber se partes do código estão funcionando isoladamente, né? E tem os testes de alto nível, que validam as principais funções do sistema na perspectiva do nosso cliente. Bom, então, nós devemos escrever, né, quando nós usamos testes, né, utilizando somente o Test Driven Development, né, desenvolvimento orientado a testes, né, nós precisamos elaborar os cenários de testes. E nós aprendemos a especificar o cenário de teste no formato dado, quando, então. O dado
né, vai ser as informações de entrada para o nosso sistema. Quando é onde vai ser realizado a solicitação. E então, os resultados esperados. Bom, vamos a um exemplo que nós estudamos, né? Vamos pegar a seguinte história do usuário. Eu, como aluno, desejo visualizar a quantidade de presenças e faltas que tem em uma disciplina para melhor me organizar. Bom, então, cenário 1. Qual que é o dado? Bom, primeiro, o usuário precisa estar logado no sistema para ele poder ver as suas presenças e as suas faltas, né? Ele não vai ver a do outro, ele vai ver a dele, né? E que ocorreram 8 aulas, quer dizer, até agora no semestre foram 8 aulas e que faltei em 2. E quando o usuário solicitar a quantidade de presenças e faltas, você já sabe o resultado, né, de cabeça. Mas temos que programar dessa forma, né? O sistema vai ter que exibir que o aluno tem presença em 6 aulas e faltas em 2 aulas, porque foram 8 aulas ministradas e o nosso aluno faltou em 2. Perceba que não temos detalhes da interface do usuário. Eu não disse aonde que o usuário vai clicar, aonde que a quantidade de faltas vai ser exibida, se vai ser exibida número, se vai ser exibida pontinho F, né? No diário do professor é pontinho e OF. Eu não dou essas informações, eu dou só o que é de entrada, quando vai ocorrer e o resultado esperado na saída. Bom, e outro detalhe também, né, é apresentar dados que sejam pertinentes para a realização do teste. Veja, o número 8 aí, né, eu disse que foram 8 aulas. Poderia ter sido 16, né? Mas eu vou incluindo esses números, né? Faltou nenhuma aula, faltou 10 aulas. Eu vou deixando claro, específico, com dados. Bom, e os resultados vão depender desse esquema da entrada. E da mesma forma, eu vou representar os dados que o sistema deve exibir para o meu usuário, fornecer para o meu usuário. Tá? Então, observe que não pode ser genérico. Nós somos muito acostumados, né, a gente da computação, a fazer coisas mais genéricas. Mas observe que um cenário de teste ele deve apresentar os dados de entradas e os dados de saída esperados a serem emitidos pelo sistema. E então nós poderíamos ter diversos cenários de testes para uma mesma funcionalidade, para uma mesma história de usuário. O importante na elaboração da história do usuário, então, é eu identificar diferentes casos, né, e escrever cenários para cada um dos casos, pelo menos um, né? Então, observe que nós aprendemos a escrever cenários de testes, né, num formato, né, dado quando então. Aprendemos também a estimar, né, utilizando a técnica de Poker Plane, do qual o objetivo é estimar o esforço. Então, qual é a dificuldade? Essa é a palavra que você tem que guardar. Qual é a dificuldade naquela escala, por exemplo, Story Points, de 1 a 100, né, podendo escolher somente aqueles números, né, que foram mostrados para vocês. Qual é a dificuldade para se desenvolver aquela funcionalidade? E aprendemos também sobre a priorização. O que vamos fazer primeiro? Então, nós temos que priorizar. Então, junto com o cliente, nós temos que definir se um determinado requisito, ou determinada funcionalidade ou história do usuário, ela tem prioridade alta, média, baixa ou uma outra escala que a equipe pode adotar. Como, por exemplo, faz parte do básico do sistema ou faz parte do extra do sistema, do diferencial do sistema. Então varia muito de acordo, mas a perspectiva, observem a perspectiva. Um vai medir a dificuldade, o outro vai medir a relevância daquela funcionalidade para o nosso usuário.